E aí, pessoas, tudo bem? Essa é a terceira videoaula da disciplina Fundamentos Filosóficos da Psicologia. Nessa videoaula, nós vamos conversar um pouco mais sobre as origens da filosofia. A filosofia, de acordo com a grande maioria dos pesquisadores e historiadores, é dividida em duas partes, uma parte oriental e uma parte ocidental. A oriental é dividida então do Mediterrâneo até o Pacífico e a ocidental, partindo no sentido contrário do mapa e de pensamento, do Mediterrâneo até o outro lado do Atlântico. A filosofia ocidental é, por assim dizer, o nosso modelo de pensamento. Nosso, eu digo, no sentido de que esse modelo de pensamento influenciou e ainda predomina em toda a Europa e foi trazida às Américas pelos colonizadores por ocasião das grandes conquistas, deixando aqui também essas marcas. E quando falamos em filosofia ocidental e nesse modelo de pensamento, não podemos deixar de falar, ou pelo menos citar, o assim chamado berço da filosofia, a Grécia Antiga. Esse modelo de pensamento é responsável pela maneira de pensar habitual como nós, ditos ocidentais, pensamos, seja na forma filosófica, científica, religiosa ou do senso comum. É o pensamento originário de toda a filosofia ocidental. O motivo de um pensamento ocidental derivar da Grécia Antiga e não de um pensamento oriental deve-se ao fato do desenvolvimento peculiar desta civilização no ditame de suas preocupações e questionamentos acerca dos conhecimentos existentes. De certo que, como veremos adiante, a Grécia Antiga se utilizou e se deixou influenciar pela sabedoria oriental. Mas não há um dado comprovado em que os gregos teriam estudado ou traduzido as obras dessas civilizações. O conhecimento tanto do mundo grego como das civilizações orientais baseava-se igualmente em convicções religiosas, mitos, teologias e cosmogonias. Aos gregos atribuem-se uma nova expressão que estruturaria o pensamento em uma logicidade. E não podemos entender a Grécia apenas como um país, como a gente tem hoje. A Grécia Antiga não era constituída por um só país, como nós conhecemos. Ela se dividia e se organizava política e culturalmente em várias cidades-estados, caracterizando assim não um só lugar, mas um mundo grego. Faziam parte desse mundo grego antigo a Grécia, as ilhas do Mar Egeu, as orlas marítimas da Ásia Menor, do Mar Negro e do norte da África e as terras da Itália, Sicília e sul da França. Entretanto, não falamos de um mundo grego por sua localização geográfica. Falamos por um conceito cultural. Esses povos gregos, espalhados por várias cidades-estados, distribuídos nessas regiões, possuíam uma mesma cultura, constituindo-se assim como uma nação. Para se estruturar e se organizar socialmente, tal constituição da cultura encontrou no mito uma forma privilegiada para se constituir. A força que impulsionava o mito era o mistério que envolvia a vida e o mundo, a realidade como um todo. É dizer que o ser humano, tendo que se organizar e estruturar a si mesmo e seu próprio mundo, encontrava-se jogado na existência em meio a vários fenômenos que muitas vezes não podiam nem compreender. Para viver razoável e significativamente melhor em relação a este mundo, o ser humano então precisava compreendê-lo de alguma forma, e encontrou no mito essa maneira. Toda a realidade conhecida ou ainda misteriosa para todos os seres humanos era explicada então a partir de uma visão mitológica. A terra, o céu, as chuvas, a fauna, a flora, a vida, a morte, tudo era controlado pelos deuses que tinham um domínio total sobre o mundo humano. Assim, a cultura desse mundo grego antigo era dominada pelo pensamento mítico. Os mitos explicavam e significavam o mundo. Sua função era fundamentar a realidade e explicar a existência frente aos fenômenos naturais, sendo responsáveis por toda uma significação de vida e de mundo que possibilitava aos homens viver e lutar contra tudo o que lhes era adverso. A estrutura do pensamento mítico é dualista.
De um lado, ela propõe um mundo humano, empírico, real e físico. De outro lado, o mundo dos deuses, sagrado, perfeito, imortal e pleno. Essa forma mítica de pensar assumiu um papel exclusivamente pessimista. O ser humano não tinha controle sobre si, sobre o mundo, sobre o seu próprio destino. A determinação deste cabia somente aos deuses. Em estrutura, tal pensamento mítico era ligado à religiosidade da Grécia Antiga. Datava-se nesse período, mais ou menos ali, o século VII a.C. A região da Jônia tornou-se rota obrigatória do comércio grego, tornando possível então o contato com outras civilizações estranhas para a Grécia e até culturas diferentes. Esse período era o tempo em que o mundo grego se aproximava do chamado período de ouro de sua história. O comércio e a navegação se desenvolveram rapidamente e se espalhavam por toda a região do Mediterrâneo. Rotas comerciais começaram a ser ampliadas, principalmente nas ilhas entre as grandes cidades da Grécia e o território persa, assim como também com civilizações orientais. Com um choque cultural proveniente da mistura de tantas crenças, todas pretendendo representar uma verdade, iniciava-se então uma grande virada cultural na Grécia Antiga que daria origem ao nascimento de um modo de pensamento que procuraria libertar-se do pensamento mítico predominante. Essa nova forma de pensar significaria para o mundo grego não só uma mudança ou uma ruptura com suas crenças. Tratava-se de uma maturação na maneira como essa civilização se organizava e via também o seu papel no mundo. As práticas políticas levariam o cidadão à experiência concreta da racionalidade e ao desenvolvimento do comércio, trazendo então aos gregos um ideal de luxo e riqueza para cidades que então permitiriam uma maior liberdade de todos aqueles que poderiam gozar dela. Modificava-se a maneira como os indivíduos elaboravam suas interpretações sobre o mundo. Esse movimento surge primeiro nas colônias e não na mãe-pátria. Isso porque, com o comércio, as colônias atingiram mais rápido uma situação de bem-estar, principalmente nas cidades do litoral da Ásia, onde o contexto de liberdade permitiam constituições liberais que favoreciam o livre discurso, criando condições para o florescimento desse modo de pensamento, que buscava então libertar-se do mito, encontrando explicações baseadas exclusivamente no pensamento racional e a partir das causas naturais. Começou-se a considerar o que era imediato à experiência sensível, a tudo aquilo que existia no mundo. Podia-se ver, perceber, conhecer todas as coisas, plantas, animais, seres, mas a tese da criação e do domínio dos deuses já não era suficiente frente aos novos questionamentos que surgiam. De todas essas coisas, como que as coisas surgiram? Como explicar algo que é diferente do humano? O que originou o mundo conhecido? A filosofia nasce fruto desse clima cultural. O objetivo maior dessa nova forma de pensar era alcançar o sentido para a existência dos seres humanos e do mundo, não mais se valendo de explicações que fugissem à lógica básica. Não era uma simples ruptura com os mitos ou com a religião, mas uma busca por uma maneira diferente e mais satisfatória de abordar a realidade, procurando sentidos para a existência do mundo e das coisas do mundo. Em meados do século VI a.C., o mundo grego aos poucos se desvinculava do pensamento mítico e partia para uma jornada diferente na explicação e compreensão do mundo. As cidades da Ásia Menor, como principal rota dos viajantes e do comércio, recebiam uma infinidade de influências de outras culturas que por lá passavam. Curiosamente, mudanças também ocorriam no Oriente. Egito, Pérsia, China, Índia e a Babilônia, que acabaram de colonizar os povos judeus, tinham amplos conhecimentos sobre astronomia, agricultura, engenharia, matemática, comércio, geografia e religião. Essa última influenciando e modificando diretamente a ideia e a relação com os deuses, com conceitos que se misturavam pouco a pouco no contato com a cultura grega.
Era na Jônia que acabavam as grandes estradas das caravanas provenientes lá do interior do continente asiático e para onde também as mercadorias eram trazidas e transferidas para os navios, despachando-os para a Grécia. Os gregos não só receberam os viajantes, como muitos também se aventuraram em conhecer as terras e culturas estrangeiras. Muitos saíram da Grécia, retornando assim após muitos anos. Na Jônia, a principal região comercial da Grécia, surgia a primeira escola de pensamento e os primeiros pensadores, mais precisamente na cidade de Mileto. Os primeiros pensadores de Mileto preocuparam-se em questionar sobre a origem das coisas, sobre a origem do mundo e de tudo aquilo que existia no mundo. Tais questionamentos eram importantes porque, explicando-se a origem das coisas, também se encontrariam explicações ou formas para compreender a finalidade das coisas e de como os seres humanos poderiam se relacionar com elas. Assim também, eles poderiam entender e explicar como a origem do próprio ser humano e do próprio universo tinha se dado. Eram questionadas as primeiras coisas sobre a existência humana e sobre a realidade. Tais coisas não poderiam ter surgido do nada. Contudo, eles negavam qualquer forma de criação do mundo a partir do mítico e dos deuses. Mas algo deve ter sempre existido de onde as coisas poderiam se transformar, se originar. A esses pensadores eram designados os nomes de estudiosos da natureza, porque se interessavam e se questionavam sobre a natureza, sobre todas as coisas e sobre a sua relação com os seres humanos, e mais ainda, de onde tudo isso havia surgido. Esses primeiros pensadores postulavam sobre uma substância que teria dado origem ao mundo e a todas as formas de vida e a todas as formas de matéria no mundo. Essa substância era, em sua essência, chamada de physis, considerada um elemento primordial e eterno que daria origem a todas as coisas do mundo. A physis é a natureza eterna, de onde tudo surge e para onde tudo volta, em constante transformação. Physis em grego significaria origem, totalidade. Para esses primeiros pensadores gregos, a physis estava presente em tudo o que os rodeava, nas plantas, nos animais, nos homens. Ela era a unidade originária que congregava tanto aquilo que saía e brotava, quanto aquilo que se retinha e permanecia. Era o elemento primeiro de tudo o que existia no mundo, de onde tudo se originava e para onde tudo retornava com a sua destruição. De certa forma, esses pensadores ainda não haviam se libertado por completo do pensamento mítico. A diferença é que eles buscavam compreender esse elemento originário e as forças de criação e destruição não mais a partir dos deuses. Não era mais um determinado deus que criava ou destruía, e sim a própria natureza. E a physis seria o elemento primordial para esse movimento do mundo. E assim nasce a filosofia, mas ainda em suas primeiras formas, em seus primeiros modelos de pensamento. Eu vou propor agora para vocês um exercício de imaginação. Vamos imaginar a filosofia como um ser humano. Não como um modo de pensamento, mas como uma pessoa qualquer. Imaginando assim, e assim a gente conseguindo se relacionar com ela, nós podemos pensar de uma forma mais metafórica sobre o ponto do nascimento. Pensemos então nesse ponto do nascimento. Dizemos que o nascimento é a nossa chegada a esse mundo, o momento em que somos retirados do aconchego do ventre materno e jogados em um mundo ameaçador, no princípio, tornando-se dependente daqueles que nos amam para sobrevivermos. A partir daí, estamos num constante processo de formação, de vir a ser, um constante desenvolver, um eterno tornar-se. Quando nascemos, nossa percepção é confusa e nossas experiências estão começando para apenas mais tarde, pouco a pouco, serem transformadas em sentido nesse mundo. Mas nem por isso deixamos de estar no mundo. Assim, eu vejo a filosofia. Uma criança que, nascida, ainda debita no mundo suas percepções. Uma criança que ainda tem o mundo como um lugar vago de suas experiências, acolhendo misturados e confusos os objetos e constituindo-se progressivamente com o mundo.
O mundo para ela, primeiramente, ainda é um espetáculo, da qual ela não é mais do que uma observadora. Pouco a pouco, o constituir se torna sentido, e o mundo passa a representar esses sentidos para a sua existência. Esse é o momento que surge em Mileto as primeiras formas de pensamento filosófico. Ainda não podemos chamar esses pensadores de filósofos, porque eles não se designavam assim. Eles eram apenas questionadores da natureza, considerados sábios em sua época. A criança filosofia lançada no mundo começa a se questionar, investigar, tocar e explorar suas possibilidades. Essas são as referências utilizadas para estruturar essa aula e roteirizar a nossa videoaula.